Boa noite a todos. Hoje estamos tratando da seção 3.2 da disciplina Desenvolvimento para Web e para Dispositivos Móveis, tá? Só para relembrá-los aqui, nós temos as atividades, né, da nossa disciplina. Então, relembrando aí o prazo, né, nós estamos no dia 8 de maio, a atividade objetiva 7 e 8, no valor de 150 pontos, cada uma, no máximo 300. E fiquem atentos, então, ou seja, essa atividade até amanhã, né? E temos atividades para o dia 20, que eu vou postar ainda no AVA, e para o dia 12. Então, essas atividades já estão postadas no AVA, né? Desde a seção 3.1. E aí vocês devem fazer essas atividades objetivas para que possamos desenvolver nosso semestre. Agora sim está aparecendo a imagem, não tinha aparecido ainda, né? A gente se confunde um pouco. Muito bem, então aqui estão as atividades que vocês devem entregar para o dia 8, são duas. Para o dia 20 nós temos essas 4 atividades que eu ainda vou postar no AVA e temos a atividade formativa 3 até o dia 12 de junho. Então, atento a essas atividades, elas já são postadas na seção 3.1. Lá tem instruções de como vocês deverão enviar e temos um e-mail aqui também, no qual vocês deverão enviar essas atividades. Muito bem. Então, hoje a ideia é que estejamos falando da seção 3.2, tá? Da nossa disciplina Tecnologias para Web e para Dispositivos Móveis. Tá? Então, vamos ver aqui a apresentação agora. Muito bem. Então, essa é a nossa 9ª aula, né? Muito bem. Trataremos sobre a seção 3.2. A seção 3.2, como eu já disse anteriormente, ela faz parte da unidade 3, né? A unidade 3 trabalha sobre arquiteturas, sistemas operacionais e desenvolvimento para dispositivos móveis, tá? Então, aí na seção 3.1 nós vemos o histórico de como podemos considerar aí os marcos de criação, né, dessa tecnologia. É evidente que ela é derivada da computação em si, da computação convencional, dos computadores, né? Mas com o advento aí da rede, e rede primeiro cabeada para que depois usássemos as redes de rádio também, né? Com mecanismo de transmissão de dados também para as redes Wi-Fi, ou wireless, né? Seria o nome mais adequado. Aí iniciamos o processo de desenvolvimento desenvolvimento da área, né, dos dispositivos móveis. Aí contamos o histórico dos Palms, né, os primeiros dispositivos móveis que foram criados, até que chegássemos aí aos nossos smartphones e os nossos tablets também, que são o exemplo, né, da tecnologia móvel, como o caminhar dela está atualmente, né? Muito bem. Hoje, então, a ideia nessa seção 3.2 é que estejamos vendo os temas operacionais e arquitetura de informações móveis, né? Então, como eu havia dito, né, na seção até 3.1 pontuou este item que a computação em si evoluiu e passamos a trabalhar com dispositivos móveis. Nesse sentido, se considerarmos que a computação ela está avançando para a mobilidade, né? E aí existem alguns termos também, isso já não tanto ligado à disciplina, mas que vocês poderão ler sobre eles, que é a computação ubíqua, que é onde nós estamos, ou pervasiva, né? Ou o termo mais utilizado atualmente, que é a IoT, né? Que é a internet das coisas. Então, tudo isso é computação móvel. E nesse sentido, no contexto dos nossos dispositivos móveis que estamos tratando atualmente na nossa disciplina, que são os smartphones e os tablets, todos eles têm sistemas operacionais, tá? Aqui pela imagem, nós temos a imagem de um robozinho, né, e o iOS. O nosso robozinho aqui, o Android, que é o sistema operacional aí mais utilizado, né, no mundo. E temos o iOS, que é o rival de peso, né, deste nosso sistema operacional. Então, nesse sentido, se nós dividíssemos o mercado mundial, teríamos aí os dois principais sistemas operacionais
do mercado, né? Então, o nosso Android e o iOS. Muito bem, então, basicamente, da evolução da computação móvel para o smartphone e tablets, temos dois principais sistemas operacionais aí, o Android e o iOS. Muito bem. Então, aqui até menciona nesse slide aqui a divisão do mercado, né, dos dispositivos móveis, sistemas operacionais dos dispositivos móveis. E nesse sentido, nós temos aqui o Android com 86,2% do mercado e o iOS com 12,9%. Isso é evidente um dado de 2016. Talvez tenha acontecido alguma mudança, algum percentualzinho para um lado ou outro, né? No caso do Android, ou evoluindo, ou talvez regredindo um pouco, mas se fizermos aí uma previsão aí, então ainda podemos considerar que talvez 85% dos dispositivos móveis rode Android e 15% rode iOS, né? Até já faz um tempo que o sistema operacional mais utilizado do planeta agora, já, né? Considerando até os computadores, o sistema operacional mais utilizado do planeta hoje é o Android, tá? O Android está entre o mais utilizado no mercado mundial. Muito bem. Então, sobre o Android é um sistema operacional, né, baseado em Linux. Então, quem já trabalhou, já observou aí a estrutura de arquivos, o método de segurança dele, né? Ele foi um sistema que pegou o Linux, baseou-se no Linux, para que pudesse ser desenvolvido. A primeira desenvolvimento dele foi da Google, a Google que criou o Android, depois ela passou para um comitê internacional que cuida do Android. Esse comitê internacional é feito pelas maiores fabricantes de dispositivos móveis do mercado, né? Fora, evidente, como podemos considerar aí a Apple, né? Fora desse circuito, né? Mas das que utilizam o Android, então existe um comitê formado pela Sony, Motorola, Samsung, LG, entre outras, que cuidam desta padronização e a evolução do Android, tá? Então, o Android, ele, por utilizar o Linux, é um sistema operacional bem poderoso, né? E que tem bastante recursos de estabilidade, tá? Então, ele é proveniente do Linux. Então, o lançamento do Android ocorreu em 2008, e aqui menciona que a atual versão é a Oreo, né? Na verdade, isso foi a versão do livro que fala sobre a Oreo, mas até esse é um problema dos livros que tratam do assunto de computação, né? Eles, na verdade, depois de um ano, eles já ficam defasados. Hoje nós já estamos na versão do Android 10. Quando a gente fala Android, hoje em dia também, antigamente tinha nomes de chocolate, né? De doce, desculpa, de doce. Hoje em dia, o Android já não tem mais esses nomes, é assim, simplesmente uma numeração, né? Agora, hoje em dia, tá? Então, antes tínhamos essa questão de estarmos trabalhando com... O Android, ele era chamado por um doce, né? E hoje a versão atual do Android já está apenas constando a numeração dela, tá? Então, hoje em dia, se nós considerarmos aí a última versão, todas elas, na verdade, mesmo com o nome de doce, elas tinham uma numeração por trás, né? Hoje em dia se assumiu apenas a numeração como recurso de identificação do Android, tá? Então, o Android 10 foi o último a ser lançado, né? E podemos considerar que já está o 11 para sair, né? O Android 11. Podemos considerar que a atual versão mais recente é a 10, e a 10 que é a versão mais atual. Então, o Android, além de ele ter a versão estável dele, né, a versão que podemos estar usando em qualquer dispositivo móvel, e ele ser, no caso, gratuito, as fabricantes, no caso aqui, Sony, Motorola, Samsung, LG, Asus, Xiaomi, né? Então, várias fabricantes, e elas customizam, ou seja, elas criam algumas configurações diferentes no Android de cada um fornecedor dela. No caso, ela fornecendo o aparelho, elas criam algumas customizações para os seus aparelhos. Mas alguns aplicativos são comuns, você mesmo estando utilizando aí
uma outra marca, mas rodando Android, alguns itens, alguns aplicativos farão parte de todas as versões. No caso aqui, o Gmail, o Google Now, o Google Maps, entre outros, farão parte das diversas versões. É evidente que poderemos ter algumas customizações, alguns ajustes de cada fabricante, mas o kernel dele ali permanecerá o mesmo, vinculado ao Android. E falando em kernel, né, aqui nós temos a estrutura básica do Android. Então, a arquitetura básica dele, do Android, teremos o kernel, o núcleo do sistema operacional, o Android Runtime, a biblioteca de classes, os frameworks e as aplicações. Então, essa seria a arquitetura do Android. Tá? O kernel, o que vem a ser o kernel? O kernel é a mesma funcionalidade do nosso, existe no nosso sistema operacional. Né? Na verdade, o kernel é o núcleo, é onde está rodando ali a principal elo de ligação do software e do hardware, né? Então, o kernel dele, podemos dizer ali que temos a linguagem C e o assembler, né? Os softwares que fazem parte do kernel, né? Que é o núcleo do sistema operacional Android. E é evidente que esse núcleo é o Linux, né? Então, no núcleo, o que é a missão do kernel? Gerenciar a memória. Então, a segmentação de memória, a paginação dela, né? Para que não tenhamos na mesmo índice de memória a utilização de outro aplicativo. Cada aplicativo tem o seu espaço de memória para ser executado. E na paginação a gente consegue, com isso, se um aplicativo ele vem a usar muita memória, eu consigo fragmentá-lo, né, paginá-lo. Então, eu não vou ocupar toda a memória do aplicativo, mas eu vou ter espaços específicos na memória para estar fragmentando e paginando essa memória desse aplicativo. E caso o aplicativo tenha um cache ali, o que está sendo mais utilizado, e outra parte possa ser disponibilizado vamos dizer assim, no disco rígido do celular, né? No caso, na memória ROM dele, ele vai estar trabalhando aí com essa separação via essa questão da paginação. É similar como funciona nos sistemas operacionais convencionais, né? Essa separação toda ocorrendo ali. Então, no caso aqui, nós temos, na parte da segmentação, temos dois espaços específicos que o kernel consegue gerenciar, que é o kernel space e o user space. O kernel space é onde está rodando as funcionalidades básicas do sistema operacional, o gerenciamento de memória, o gerenciamento de dispositivos. Sabemos que o celular é disposto de vários sensores, então todos esses sensores também ali o kernel vai estar administrando, né? E esse user space é onde os arquivos dos usuários rodam, né? Então, esse gerenciamento da memória e pelo kernel aí faz com que um aplicativo não influencie no espaço do outro aplicativo, né? Então, se temos um aplicativo do sistema operacional rodando ali no kernel e temos um outro aplicativo do cliente, e eles estarão usando memórias distintas para que não haja invasão de uma área a outra e não haja problemas na execução do sistema operacional. Então, aí fala sobre paginação, como eu mencionei, a paginação facilita e favorece que a memória não fique contínua apenas com um processo de um aplicativo, né? Então, similar ao sistema operacional, existe a paginação, são blocos específicos que serão alocados para cada aplicativo, e conforme o uso desses blocos, dessa paginação, eles ficarão disponíveis ali na memória RAM e outras ficam na memória ROM ali, no caso, no sistema operacional Android, a gente considera a memória ROM ou no computador como se equivalente ao HD ali, ou ao SSD, ao dispositivo de armazenamento permanente, em que essa memória possa também deixar ali os arquivos, sabendo que não estão sendo utilizados no momento. Então, esse é o kernel, o núcleo. O Android Runtime, né? Então, o Android ele tem uma questão interessante para que facilite o desenvolvimento de aplicações e também que faça o isolamento do kernel, existe uma máquina virtual Darvik que foi criada, né? Com o objetivo de que exista mais uma camada, né? Para que acesso ao kernel, haja um isolamento e que também possibilite a possibilidade de desenvolvimento de algumas instâncias de aplicativos que funcionem, mas que, por estar isolado do hardware, existem umas certas restrições. Então, isso faz com que tenhamos mais segurança na execução de aplicativos e que façamos o sequenciamento, né, desses aplicativos nessa máquina virtual Darvik, para que não haja nenhum hardware especificamente ligado a ele. Então, nesse sentido, existe um isolamento, uma camada a mais de segurança, e que facilita aí, caso tenhamos
que usar algum dispositivo, por exemplo, precisa usar um hardware, então a máquina Darwin que estará cuidando, né, de que estejamos vinculando ao kernel, e o kernel sim que terá o drive de acesso a esse dispositivo, tá? Então gera uma camada em cima do nosso kernel que, quando estamos desenvolvendo nosso aplicativo, a gente geralmente solicita que desejamos trabalhar com a câmera, por exemplo, ou com o sensor barômetro, e entre outros sensores ali do dispositivo móvel. E aí o hardware em si vai nos responder via um comando simples, no qual quem estará gerenciando o acesso a ele vai ser essa máquina virtual aí, Darwin. Então esse é o Android Runtime. O framework, que é a camada básica onde ficam aí o acesso às funções básicas do telefone, né? Então, nesse sentido aí, existem várias bibliotecas que nos facilitarão, os frameworks que nos facilitarão o acesso ao dispositivo ainda, é uma camada mais de segurança, em que também por essa camada eles existem as facilidades criadas, né, para que possamos desenvolver aí aplicativos e nesse desenvolvimento possamos estar tendo acesso de forma facilitada a esses recursos do nosso Android. As aplicações ocupam o topo da pilha, né? Estão as aplicações em si, onde estão as funções básicas do dispositivo. Então, a aplicação é o que o usuário realmente está manuseando, né? Então, aí temos o exemplo ali da chamada telefônica, lista de contatos, entre outros aplicativos em que o usuário estará ali trabalhando diretamente nele. E esse aplicativo usando os frameworks, usando a marca Darwin, até o kernel ali para que possa trazer as características e as situações necessárias de execução dentro do Android. Então, aqui está o desenho aí da arquitetura, né? Então, nós temos lá as aplicações, temos lá o Home, Contacts, Phone, né? Temos as Application Frameworks, aqui nós temos as Active Manager, né? Nós temos as funcionalidades das telas do nosso aplicativo, né? Do que estarão executando, as ações que estarão vinculadas a ela, né? Então, aí fica tudo nas Application Framework. Temos as libraries e o Android Runtime, né? Que a máquina Darwin fica rodando aí. E aqui nós temos nas libraries, que rodam na mesma arquitetura do Android Runtime, os frameworks de acesso à parte de segurança, né? O SSL, as mídias, né? A Media Frameworks, e ali tem o SQLite também nesta camada. O SQLite é o banco de dados, né? Todo dispositivo Android tem um pequeno banco de dados já relacional instalado em sua arquitetura, e é ele ali, o SQLite. E embaixo já fica o Linux kernel, e aí o Linux, como mencionei anteriormente, aí que já trabalha os drivers, né? De conexões aos hardwares disponíveis no aparelho. No caso aí nós temos o display, USB, câmera, Wi-Fi, keypad, flash memory, então todos os hardwares, né, ficam vinculados aí ao Linux kernel, ele que estará fazendo esse acesso. Então, nesse sentido, quando desenvolvemos para dispositivos móveis, né, fazemos uso, né, estamos criando nossas aplicações, né, essa camada que a gente cria, utilizamos os Application Frameworks para fazer as conexões, dar as permissões devidas para que estejamos acessando as libraries, no caso aqui, segurança, banco de dados, e a partir dessas situações aqui das duas, e principalmente da Darwin Virtual Machine, temos acesso ao hardware em questão, mas para o desenvolvedor em si, a arquitetura em si, a dificuldade de utilização do hardware, fica caracterizado do Darwin Virtual Machine, né? Quem desenvolve não tem que se preocupar muito com como funciona, qual o drive de comunicação, né, para se utilizar, por exemplo, a câmera, apenas solicita este uso e, a partir disso, se haver a concessão pelo usuário e usando os parâmetros corretos, já poderá usar este hardware, tá? Então, essa é a arquitetura do nosso dispositivo Android. Muito bem, quanto ao iOS. Então, o iOS, o primeiro smartphone da Apple, foi lançado em 2007. Seu sistema operacional na época chamava iPhone OS, mas depois passou-se a ser identificado como iOS, ou iOS, né? Então, o iOS foi originalmente desenvolvido para apenas iPhones,
Porém, desde então, vem sendo expandido, né, para o iPod, iPad, o Apple Watch, o Apple TV, entre outros, tá? Como também o Android, tá? O Android também está trabalhando em relógios, em televisões, em vários dispositivos que eu acredito que virão em seguida também. Existe a possibilidade até de vestíveis, né? Usarmos aí nas nossas roupas, wearables, né? Então, o Android é bem completo, como também para computador também é possível a utilização dele, né? Diferente do Android, também uma outra situação do Android aqui agora já comparando com o iOS, o Android ele é gratuito, é um sistema aberto, em que várias empresas cuidam do desenvolvimento dele, já o iOS ele é proprietário, pertencente à Apple, né? A empresa que pode fazer a sua manutenção e as suas atualizações. Então, o iOS foi criado similar ao... Na verdade, ele foi, vamos dizer que ele foi o primeiro a ser criado com o objetivo de tirar, no caso, nesse sentido, ele tira proveito máximo do hardware, né? Quando pessoas adquirem equipamentos que têm o iOS, por exemplo, o iPhone, uma das questões da marca, além de ter uma boa, vamos dizer assim, visibilidade do mercado, via o status que traz o iPhone, mas ele tem alguns critérios de segurança e de utilização do hardware mais ajustado, por ser um software desenvolvido especificamente para aquele hardware, né? Então, podemos considerar que ele aproveita o máximo o hardware, diferente de um sistema operacional Android, que ele foi, muitas vezes, gerou-se de forma genérica, né? Evidente que existem algumas empresas que vão e customizam e tentam fazer com que a performance dele seja melhor, mas o iPhone, o iOS, desculpem, ele tem já isso como um intuito mais, um objetivo mais claro, né? De trazer essa funcionalidade do hardware, tentar trabalhar aproveitar o máximo que o hardware pode disponibilizar. E também, além dessa situação, temos a questão da segurança, que não é nem mencionada aí, mas também é um dos itens que faz com que o iOS também tenha, o iOS, né, tenha algumas, vamos dizer, desvantagens quanto ao Android. Uma outra questão, o iOS também, ele é um sistema proveniente do padrão Unix, tá? Como o Linux também. Só que o iOS não foi originário do Linux, né? Ele traz uma origem do Unix, como o Linux, só que com a característica de não ter passado pelo Linux. Mas nos seus sistemas de arquivos é meio similar, por seguir o padrão Unix do Linux, quanto ao desenvolvimento ali, no caso, a questão do gerenciamento do sistema operacional, e além de trabalhar no sistema das pastas, né? Também muito similar ao Linux. O iOS ele tem um kernel, né? E aqui nós temos as camadas do kernel e do device drivers, são as mais próximas da máquina, né? De baixo nível. E também temos uma camada dos core services. Isso trabalhando na arquitetura, né? A arquitetura é dividida também em 5 camadas, mas as principais aí que estamos trabalhando inicialmente. Mencionamos o kernel entre device drivers, o core service, a camada de mídia e a aplicação CAOA, que é onde fica, né? CACOA, desculpe, onde fica a parte da aparência dos aplicativos, né? Das ações que o usuário venha manusear. Então aqui está a arquitetura do iOS. Então temos lá CACOA, né? Onde fica as aplicações, a application. Temos o Media, o Core Service, o Core OS, temos o Accelerator, o Drive Service, Disk Arbitration, OpenSelect, System Configuration, então no Core OS, e o kernel ali, e o Device Drivers. Então, na verdade, nós temos uma imagem aqui, só que a arquitetura do sistema operacional iOS ele é mais fechada, né, por ser uma arquitetura de um software proprietário, né, que existe um proprietário dele, e essa arquitetura é divulgada, e aí, em cima dela, você também vai poder desenvolver suas aplicações utilizando os recursos disponíveis para a arquitetura iOS. Aqui nós temos aqui, então, nesse slide aqui, uma comparação entre o Android e o iOS. Temos aqui a parte desenvolvedor, customização, versão inicial, código-fonte, sistema base, serviço em nuvem, segurança, lojas de aplicativos alternativos. Né? Nessas comparações aqui, nós temos a ideia, o desenvolvedor lá, nós temos então a Google e a Open Headset Alliance. Esta
Open Headset, né? A Aliança, que é uma fundação na qual pertencem vários fabricantes de dispositivos móveis, no caso, opinam e contribuem para o desenvolvimento do Android, além da Google, que foi a que criou ele inicialmente. Todos eles tentam aí e tentam controlar e melhorar o Android em si. E já do iOS, o desenvolvedor apenas a Apple. Customização, permite autocustomização, então ele fica ali um código aberto, podemos customizar à vontade. Já a customização é bem restrita do iOS. Versão inicial foi 23 de setembro de 2008. Já o iOS foi quase um ano antes, né? 29 de julho de 2007. Código-fonte aberto do Android, fechado do iOS. Sistema base, no caso, é o Linux do Android. Como eu mencionei para vocês, é o Unix. Aí tem o OS X, que foi um sistema operacional também da Apple, né? Mas todos de origem Unix, tá? Unix é o principal sistema base deles, né? O serviço em nuvem, integração nativa com armazenamento em nuvem da Google. E lá é nativa com iCode, né? Com algumas situações a serem ajustadas via pagamento, né? Tudo bem. A segurança, médio grau de confiança. E aqui é um ponto forte do iOS, alto grau de confiança. Lojas de aplicações, aí várias lojas alternativas de aplicativos, diferentes da Google Play Storage oficial. E não permite outras lojas, tá? Então, nós podemos ter lojas Androids e o iOS não existe outras lojas senão a loja da própria Apple. Aqui nós temos o mapa 2017 da distribuição, né? Observem que nos países talvez com menos recursos, o amplo domínio Android, e os países com mais recursos financeiros, né, podemos observar que o iOS é o que domina o mercado. Existem alguns outros ainda que não tem tantos dispositivos móveis, né? Talvez não entraram nesta informação do mapa, mas se observarmos bem aí, os países desenvolvidos utilizam bem mais o iOS do que os países desenvolvidos. Mas essa divisão aí mundial, isso é evidente em 2017, talvez tenhamos algumas mudanças a mais, né? Alguns países com Android entrando em mais uso, mas eu acredito que o iOS continuarão, eu acho que os países que estão marcados aí como os principais países que utilizam este sistema operacional. Muito bem. Então é isso que falava a seção 3.2. Então eu solicito que todos façam a leitura da seção 3.3. Já estamos encerrando essa nossa unidade, né? E a última unidade teórica. Nesta seção 3.3 serão apresentados para vocês aí como desenvolver para dispositivos móveis, né? Vocês verão aí desenvolver de forma nativa, aí vocês verão as linguagens que seja possível desenvolvimento para Android. No caso aí vai ser mostrado para o Android Studio como principal. Teremos desenvolvimento nativo para iOS. Vocês verão o Xcode. Teremos o Apache também aí. Vai ser o nosso dispositivo híbrido e cross-plataforma, né? O Apache. E teremos também um desenvolvimento que eu vou mostrar para vocês. O multiplataforma e dará um exemplo do Xamarin, como outros para desenvolvermos de forma multiplataforma, né? Entre aspas, talvez até de forma nativa e multiplataforma. É evidente que é uma tecnologia ainda que não está total ainda aceita, mas é uma possibilidade para desenvolvimento para vários dispositivos, tá? Então é isso, conto com a leitura de vocês, leiam a seção 3.3, vejam os vídeos aí que eu estou postando, né? Participe do momento ao vivo e não descuide das atividades que são muito importantes e que farão parte dessa nossa avaliação desse segundo bimestre. Então, 1.500 pontos estarão nas atividades parciais, não deixem elas para trás, vamos fazer, né? Vamos praticar para que possamos concluir essa unidade da melhor forma possível, tá? Então, até a próxima aula e boa sorte nos estudos.